Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Olimpíada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sequências, tá? Sequência não é propriamente um conteúdo que a gente possa estudar com formalismo, né? Que tenha uma teoria para eu passar para vocês, mas existe uma série de sequências que aparecem em Olimpíadas e a gente tem que aprender algumas estratégias para resolver esse tipo de exercícios. Em geral, tem um pouquinho a ver com a aula passada, que a gente tem que descobrir alguns padrões para descobrir esse tipo de exercício. Então vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de sequências que aparecem. Alguns eu vou dar dicas para vocês resolverem os exercícios que eu deixei para vocês e alguns eu vou resolver aqui sozinho, bastante parecido com o modelo da aula passada, tá bom? Vamos lá? Então, repara aqui, o primeiro exercício, ele fala: a figura a seguir mostra parte de uma escada feita de quadrados pretos e brancos alternados, onde podemos ver a primeira e a quarta linha. Ok? Na verdade é da primeira até a quarta linha. Todas as linhas começam e terminam com um quadrado branco. Qual é o número de quadrados pretos na 37ª linha? Então está aqui a primeira linha, segunda, né? Terceira e a quarta linha, tá bom? Repara que você não vai desenhar até a 37ª linha para descobrir quantos quadradinhos pretos você vai ter na 37ª linha. A gente vai procurar alguma espécie de padrão que está envolvido aqui. Então, na primeira linha tem quantos quadradinhos pretos? E na segunda? E na terceira? E na quarta? Existe algum padrão que vocês conseguem reparar da quantidade de quadrados, da quantidade de quadrados brancos, da quantidade de quadrados pretos? Então dá uma pensada, na 37ª linha, obviamente esse padrão vai se manter. Né? Pode fazer, se você quiser, fazer aqui a quinta linha, né? Você consegue ver que na quinta linha esse processo dessa sequência está mantido. Né? Então, na 37ª, o que será que vai acontecer? Pense um pouquinho, responde essa daí lá no formulário, tá bom? Então, repara que analisando linha por linha, identificando um padrão do que está acontecendo, é assim que a gente resolve este exercício aqui. Este segundo, ele é um pouquinho mais difícil da gente notar o padrão e fazer a conta, mas vamos lá. Esse eu vou resolver junto com vocês. É um exercício da Olimpíadas Brasileira de Matemática da segunda fase, tá? Costumam ser um pouquinho mais difíceis, mas vamos lá. Ele fala o seguinte: observe as igualdades a seguir. 1 mais 2 mais 1 é igual a 4. 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1 é igual a 9. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 é igual a 16. Então, primeira coisa, vamos ver o que ele está somando e vamos ver os resultados. Tá? Então, ele está somando 1, 2, aí ele volta para 1. Então, ele sobe até o 2 e desce para 1. 1, 2, 3 e depois ele desce 2, 1. Então, ele sobe até o 3 e depois desce. 1, 2, 3, 4. Aqui tem um mais a mais, tá? Ignora isso. 1, 2, 3, 4. Depois ele desce 3, 2, 1. Então, ele sempre sobe até um número e desce de volta para 1. Ok? Deu para entender essa construção. Então, por exemplo, nessa linha que ele fez aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, ele foi até o 2017, provavelmente é o ano da prova, e depois ele desceu até o 1 novamente, tudo bem? Então, é isso que ele está fazendo antes do sinal de igual. E depois do sinal de igual? O que o 4, o 9 e o 16 têm em comum, hein? 4, 9 e 16. Esses são números que vão aparecer muito em Olimpíada e às vezes na sequência. E a gente precisa entender rapidinho, quando a gente olhar para esses números, a gente precisa pôr na nossa cabeça que 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado e 16 é 4 ao quadrado. Tudo bem? E mais do que isso, essa sequência ela vai até o 2. Essa sequência, o maior número que aparece aqui, e nessa sequência, o maior número que aparece nessa sequência é o 4. Então, pergunta, quem seria este número A, que é o resultado dessa soma aqui,
mantido esse padrão. E se você quiser ter certeza que esse padrão está mantido, faz até o 5 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos somando todo mundo aqui. Em teoria, isso daqui tem que dar 5 ao quadrado se essa regra for verdadeira. Então tem que dar 25. Será que isso aqui vai dar 25? Aqui dá 3, mais 3 dá 6. Aqui vai dar 10, 15, 19. 19 com 3, 22. 22, 24, 25. Tá vendo? Então, pessoal, o que a gente sabe? Quanto que vale o A? Vale 2007, que é o número do meio, elevado ao quadrado. Tudo bem? Certo, pessoal? E aí a pergunta do exercício é, quanto que vale A, que é 2007 ao quadrado, dividido por 223 ao quadrado? Nossa, mas vai ficar uma conta gigante. Eu vou fazer 2007 vezes 2007. Aí eu vou dividir por 2003 vezes 2003. Desculpa, 223, tá difícil. 223 vezes 223. Depois vou ter que dividir um número pelo outro, um número gigante por outro número gigante. Se você lembrar da propriedade de potenciação, quando eu tenho assim, ó, uma divisão de dois números elevados, você pode dividir primeiro os números, fazendo assim como se colocasse um parênteses entre eles e depois elevar ao quadrado. Quer ver? Ó, vamos testar se isso daqui vai dar certo. Então, por exemplo, se eu pegar 81 dividir por 9, isso aqui dá 9, né? Repara, pessoal, que 81 é 9 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Então, eu posso resolver igual eu fiz lá em cima, que é tirar o 9 ao quadrado 81, 3 ao quadrado 9, e fazer 81 dividido por 9, que dá 9. Agora eu poderia ter feito isso daqui, ó, 9 dividido por 3 ao quadrado. Daria 9 dividido por 3 dá 3, elevado ao quadrado dá 9. Tá vendo que o resultado é igual? Ok? Pode tentar com quantos números você quiser. Por exemplo, você pode fazer aí 64 dividido por 4, por exemplo. Tá? 64 e 4, eles são 8 ao quadrado e 2 ao quadrado. Você pode fazer 8 dividido por 2 vai dar 4 e depois elevar ao quadrado, que vai dar 16. Ou você pode dividir aqui, ó, 6 dividido por 4 dá 1, sobram 2, 24 por 4 dá 6. Tá vendo? O resultado é o mesmo. Então, isso é uma dica para ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida aí. A gente dividiu 2007 por 223 primeiro, e depois elevar o resultado ao quadrado vai facilitar bastante a nossa vida, tá bom? Então, 2007 dividido por 223. Se eu multiplicar esse número aqui por 10, eu colocaria um zero aqui, esse número é maior do que esse. Se eu subtrair desse númerozão aqui, 223, ele vai ficar exatamente igual ao 2007, né? Então, ou seja, o que eu fiz ali? Se eu multiplicar por 9, vai dar certinho essa conta, quer ver? 3 vezes 9, 27 sobe 2. 9 vezes 2, 18. 18 com mais 2, 20. Sobe 2, perdão. Esqueci de somar esse 2 aqui. Então, 20. 19 vezes 2, 18 com mais 2, 20. Tá bom? Então dá exatamente 9. 9 elevado ao quadrado dá 81. Tudo bem? Então a resposta deste exercício é 81. Essa conta, o número A dividido por 223 ao quadrado é igual a 81. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Dá uma olhadinha em mais uma sequência misteriosa. Observe a multiplicação a seguir. 101 vezes 11 dá 1111. 101 vezes 111 dá 11.211. 101 vezes 1111 dá 112.211. E se a gente for reparar, né, aqui eu tenho um 11, que ele abre espaço, aparece um 2, e depois tem outro 11, tá? Então, ó, é 11 e 11. 11
tem um 2, 11. 11, 2, 2, 11. 11, 3, 2, 11. Quanto que será que dá se eu fizer o próximo, só para a gente ver esse padrão? Então, seriam 6 números uns. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, né? Então, coloco um 0, e aí vou multiplicar por 0. Ah, vai dar tudo 0, né? Ok. Ponho 2 zeros, vou multiplicar tudo por 1, tem que dar 6 números uns. Ok? Então, 1, 1, o nosso 11 famoso, 2, 2, 2, 2 e o 11. Então, repara, pessoal, que o fato de no meio ser sempre 0, essa linha nunca vai ter ninguém. Sempre vai ser 0. Pelo fato desse 1 ser 2 algarismos depois do começo, aqui também nunca vai ter ninguém. Então, esse 11, o motivo dele é por conta dessas duas linhas nunca ter ninguém. Ok? Bom, como a gente pula uma casa aqui e duas casas aqui embaixo, eu também sempre vou ter esses dois 11 sozinhos aqui. E no meio, eu sempre vou ter um monte de 1 aqui embaixo e um monte de 1 aqui em cima, fazendo com que todos os números do meio sejam 2. Ok? Então, olha o que acontece. Na primeira linha, eu tenho o 11 e o 11 e ninguém no meio. Na segunda linha, eu tenho um 2 no meio, o 11. Na terceira linha, eu vou ter 2 no meio e os 11 na pontas. Na quarta linha é... O que apareceu um 3 aqui mágico? De onde veio esse 3? Na quarta linha, eu vou ter 3 números 2 e 11. Então, ele quer saber a soma dos algarismos, né? O que é a soma dos algarismos? Por exemplo, a soma dos algarismos da primeira linha é 4, porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. A soma dos algarismos na segunda linha é 6, porque 1 mais 1 é 2, com mais 2 dá 4, com mais 1 dá 5, com mais 1 dá 6, tá bom? Então, encontre a soma dos algarismos obtidos quando multiplicamos 101 pelo número 1, compostos de 207 algarismos número 1. Obviamente, você não vai escrever, você não vai fazer essa conta, porque você sabe que você vai ter 11 no começo, 11 no final, e aqui no meio você vai ter uma quantidade de números 2. Quantos números 2 tem quando eu tenho 207 algarismos 1? Quando eu tenho 2 algarismos 1, que é esse caso, eu vou ter 0 números 2. Pode ver aqui, ó, 0 números 2. Quando eu tenho 3, que é esse caso, eu tenho 1. Quando eu tenho 4 números 1s, eu vou ter 2. Quando eu tenho 5, que é esse caso, eu vou ter 3. Quando eu tenho 6 números 1s, que é o que a gente fez ali embaixo, eu vou ter 4. Então é só a gente olhar o padrão aqui, que é sempre menos 2. Ou seja, no número que tem 207 algarismos 1, ele vai ter 205 algarismos 2. Então, repara, pessoal, que se eu pegar 2005, não 205, perdão. Se eu pegar 2005 algarismos 2 e somar, um mais outro, mais outro, mais outro, é a mesma coisa que 2 vezes 2005, né? Se eu pego 2 vezes o algarismo 2 e somo eles, vai dar 2 vezes 2, que é 4. Se eu pego 3 vezes o algarismo 2 e somo eles, vai dar 6. Né? 2 mais 2, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então é só multiplicar. Então 2005 vezes 2 vai dar 4010, tá bom? Então a soma de todos os números 2 do meio, eu já sei que vai dar 4010. Se eu somar com mais 1, com mais 1, com mais 1 e com mais 1, para somar todos os algarismos, eu vou estar somando mais 4. Né? Então, quanto que dá a soma de todos os algarismos? 4014. Tá bom? Então, pessoal, repare que é um exercício que parece que você vai ter que fazer uma conta impossível gigante. Mas você observando bem o padrão, analisando o que está acontecendo, a gente consegue resolver ele, tá bom? Mas para isso, a gente precisa conhecer esses exercícios de padrão para não se assustar e saber o que fazer. Vamos para o próximo, e o próximo tem no formulário.
questão. Numa aula de matemática, a professora inicia uma brincadeira escrevendo no quadro negro um número. Para continuar a brincadeira, os alunos devem escrever outro número seguindo as regras abaixo. Se o número escrito só tiver um algarismo, ele deve ser multiplicado por 2. Regra 2, tá? Aqui não está bem dividido, mas esse 2 entre parênteses é a regra 2. Se o número escrito tiver mais de um algarismo, os alunos devem escolher entre apagar o algarismo da unidade ou multiplicar esse número por 2. Então, aqui é bem parecido com as questões da Olimpíada de Informática. Ele está dando duas condições para a gente. Tá? Depois que os alunos escreverem um novo número, a brincadeira continua com esse número, sempre com as mesmas regras. Veja a seguir 2 exemplos dessa brincadeira, começando com o número 203 e outro com o número 4197. Então, escreveu 203. 203 só tem um algarismo? Não, ele tem mais de um. Então, se o número escrito tiver mais de um algarismo, os alunos podem escolher entre apagar o algarismo das unidades ou multiplicar o número por 2. O aluno escolheu dobrar, então ele foi para 406. Aí, como esse número ele é maior do que um algarismo, ele resolveu apagar o algarismo da unidade. Sempre só pode apagar o algarismo das unidades. Então, apagou 406, virou 40. Ele resolveu apagar o 40, virou 4. Tudo bem? Quando esse número virou 4, ele deve multiplicar por 2. Ok? Ou ele pode continuar essa brincadeira infinitamente. Multiplicou por 2, virou 8. Multiplicou por 2, virou 16. E aí ele pode ou dobrar ou apagar o algarismo das unidades. Né? Ele pode fazer esse número virar 1, tá? Ou ele pode fazer esse número virar 32. Tá? E aí dá para continuar essa brincadeira por longo tempo. Aí. No outro exemplo, ele começou apagando aqui, né? Aí ele dobrou, aí ele apagou, e aí dá para fazer muitas outras coisas. Letra A. Comece a brincadeira com o número 45 e mostre uma maneira de prosseguir até chegar ao número 1. Pessoal, eu vou deixar essa primeira aqui para vocês fazerem lá no formulário, tá bom? A letra B, comece a brincadeira com o número 345 e mostre uma maneira de chegar até o 1. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer essa letra B aqui. Então, comecei 345 e eu quero chegar até o número 1. Pode ter mais de um caminho, pode ter um caminho mais curto, mais comprido, enfim. Esse tipo de exercício você precisa fazer um certo, mas não necessariamente o certo, tá bom? Eu acho que o caminho mais fácil para a gente fazer isso aqui, para chegar no 1, é a gente tentar fazer esse número reduzir o mais rápido possível. Então, para começar, eu vou apagar. Então, vou transformar esse número em 34. E eu vou apagar de novo. Então, vou transformar esse número em 3. Ok? Agora eu vou dobrar, não tem escolha, 6. E eu vou dobrar, não tem escolha, 12. Não tem escolha porque quando é um algarismo eu só posso dobrar, né? Não pode apagar. E agora com o 12, é só eu apagar e eu cheguei no 1. Tudo bem? Então, acabou o exercício. É isso daqui. Quando vocês forem fazer a letra A lá no formulário, é só colocar o número e setinhas ou tracinhos, tá? Então, você começa lá com 45, põe um tracinho, uma setinha, e faz o próximo passo. Você pode aqui, no caso, dobrar ou apagar, tanto faz, 90 ou 4. E aí põe outra setinha e continua do que vocês fizeram. Tá bom? Tranquilo? Letra C. Deixa eu tomar uma água aqui. Letra C. Explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de 0. Esse é o tipo de questão que a gente já viu na aula passada, que é demonstre, prove, explique. Tá bom? Deixa eu só limpar esse slide. Então pronto, deixei aqui só a letra C para a gente, tá? Bom, pessoal, vamos aprender um pouquinho
Como que a gente resolve esse tipo de questão de prove, demonstre, explique? Em matemática, nas Olimpíadas, às vezes a gente tem que escrever textos, tá? A gente tem que escrever com palavras o nosso raciocínio. Porque quem está corrigindo a prova, ele não conhece você. Ele não sabe quem é você. Muitas vezes a gente manda essa prova para São Paulo, manda essa prova para Brasília. Tem diversas provas que vão para diversos lugares do país. E de repente, numa Olimpíada Internacional, você vai fazer isso com pessoas do mundo inteiro. Tá? Então você precisa explicar o que você está pensando. Não adianta você colocar um monte de número que a pessoa não vai saber. Então, às vezes, a gente precisa escrever com um texto. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma resolução de uma questão como essa. Então, explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de zero. Pessoal, primeira coisa, vamos entender o raciocínio. Repare que por maior que seja o número que você tem em mãos, você pode utilizar a regra do apaga. Ok? Então, a gente pode escrever assim, ó, seja um número que possui mais de um algarismo podemos reduzi-lo a um algarismo usando a regra do apagar. Já que ele chamou de apaga, eu vou colocar entre aspas aqui. Então, o que eu estou falando aqui para o corretor? Que eu posso ter um número gigantesco, né? Por exemplo, esse número aqui, ó. Só que eu posso sempre apagar o último algarismo. E se eu apagar sempre o último algarismo, o que vai acontecer, pessoal? Vai sobrar apenas um algarismo. Então, utilizando a regra do apaga, eu posso chegar a um algarismo de qualquer jeito. Nossa, e como que eu expliquei isso para o corretor? Com palavras. Ok? Então, seja um número que possui mais de um algarismo, podemos reduzi-lo a um algarismo usando a regra do apaga. Desculpa, minha letra não está das melhores, ela já não é das melhores, e ainda mais com luzinha fica mais difícil aqui no tabletzinho que eu tenho para digitar, tá? Então, seja um número que possui mais de um algarismo, podemos reduzi-lo a um algarismo usando a regra do apaga, tá bom? Vou colocar ainda aqui, ó, usando a regra do apaga, quantas vezes for necessário. Ok? E aí o que acontece, pessoal? Pode ser que nesse momento que eu reduzi, repare que assim, de infinitos números, eu reduzi minha solução para 9 possibilidades. Tá? Quando eu fiz isso daqui, eu reduzi minha solução para 9 possibilidades. Pode ser que tenha sobrado o número 1 no começo, pode ser que tenha sobrado o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tudo bem? Essas são as possibilidades que sobraram para mim. Eu ainda não estou escrevendo a resolução, tá? Só estou explicando para vocês aqui. Porque o número ele era gigantesco, né? Ele era 1, 0, nanana. Quando eu começo a apagar, pode ter sobrado esse 1 do começo. Se esse número começou com 2, pode ter sobrado esse 2. Então, o número que sobrou é um desses 9 algarismos. Então, infinitos números, independente que número que é, eles vão cair nesse ponto aqui. Se ele caiu no 1, perfeito, é o que eu queria. Eu queria como chegar no número 1. Então, se o meu número começa com 1, pronto, é só usar a regra do apaga que eu caio no número 1. Se ele começa com 2, depois que ele cair no 2, eu vou dobrar, ele vai para 4, eu tenho que dobrar, ele vai para 8, eu vou dobrar, ele vai para 16, basta eu usar a regra do apaga. Então, repara, se cair no 2, o que a gente tem que fazer? Dobrar duas vezes, ou dobrar até cair aqui no 16 e apagar o último. Se cair no 3, eu vou dobrar e eu vou apagar o último. Então, só preciso
Aqui eu dobrei 3 vezes no de cima, não 2, né? Eu falei que eram 2, mas na verdade eu dobrei 3 vezes. Ó, eu dobrei do 2 para o 4, do 4 para o 8, do 8 para o 16. Eu dobrei 3 vezes. E aí eu apaguei uma. Ok? Aqui eu dobrei 2 vezes, o 6 e o 12. 2 vezes e apaguei. O 4, a gente vai para 8 e a gente já vai para 16. E apaga. Então, eu dobro 2 vezes e apaga. Ok? O 5, eu dobro uma vez só. E apaga. Né? Apaga o 0. Ok? Ó, todas as vezes que eu estou falando apaga, apaga o 2, apaga o 16, apaga o 0. O 6, facinho. Dobrou, foi para o 12 e apaga. Uma vez e apaga. O 7 vai para 14. Dobrou uma vez e apaga. O 8 vai para 16, dobrou uma vez e apaga. O 9 vai para 18, dobrou uma vez e apaga. Tá bom? Então, essa regra se repete aqui. Tá? Então, o que daria para a gente falar para o nosso corretor agora? Dá para a gente fazer o seguinte, quantas vezes for necessário. Daí a gente coloca aqui, ó, se o algarismo for. E aí eu vou abrir 2 pontos para abrir várias regras aqui. Se o algarismo for 1, então acabou, né? Era isso que a gente queria. Se o algarismo for 2, então aplicamos a regra da dobra 3 vezes e então a regra do apaga. Se o algarismo for 3 ou 4, aí dá para copiar o texto de cima. Então, aplicamos a regra da dobra 2 vezes e então a regra do apaga. Vai faltar espaço, então eu vou apagar aqui o que a gente fez dessa baguncinha aqui para os últimos algarismos, tá? Por quê? Porque a partir de agora, os 5, o 6, o 7, o 8, o 9, todos eles eu só preciso aplicar uma vez. Então, pessoal, eu mostrei para o meu corretor que eu entendi o que eu estou fazendo, tá? Eu criei uma regra aqui, né? Eu estou explicando para ele que independente do número que ele me der, eu vou saber resolver essa questão, ok? Então, se o algarismo for 5, 6, 7, 8 ou 9, opa, estou usando uma vírgula aqui. Então, aplicamos a regra da dobra, né? Da dobra. E então, porque é uma vez só, né? A regra do apaga. Pronto. Opa. Pronto, pessoal. Eu expliquei como chegar no 1 começando a brincadeira com qualquer número natural diferente. Tá? Eu vou começar a mostrar para vocês exercícios desse tipo, porque em Olimpíadas é muito importante a gente aprender a escrever resolução. Tá? Aprender a escrever textos como esse para explicar para o nosso corretor o que a gente está pensando. Então, eu perdi bastante tempo escrevendo aqui, a gente podia estar resolvendo outros exercícios, mas é importante vocês criarem a habilidade de escrever, de explicar, de provar, de mostrar dentro da matemática, tá bom? Então, segundo semestre, a gente está trabalhando um pouquinho mais a sério as Olimpíadas agora, né? Então,
a ideia é preparar vocês também para saber escrever esses textos, tá? No formulário tem algumas questões que eu não trabalhei aqui e eu convido vocês a entrarem lá, resolverem, e qualquer dúvida eu vou estar no Hangout prontinho para ajudar vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima semana.